Metropolitana FM. A rádio do meu coração. O juiz federal José Moreira, para a gente conversar um pouquinho, né? Uma entrevista super importante, porque a pensão por morte é um dos benefícios mais importantes da Previdência Social, mas ainda gera muitas dúvidas entre a população. Isso é fato, né? Quem tem direito? Quais são os prazos para solicitar? É possível acumular com outros benefícios? É o que muda aí com as recentes alterações. Tem algumas alterações que precisam ser pontuadas, né? Alterações aprovadas para o aprovadas para o segurado especial. Existe muita coisa que a população não tem conhecimento. E agora vamos tirar todas as dúvidas. Doutor José, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Metropolitana. A gente fica feliz em recebê-lo para a gente conversar sobre um assunto de importância extrema, né? Que muita gente não tem acesso, não tem conhecimento. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Metropolitana. Obrigado, Wesley. Bom dia, Wesley Galvão. Bom dia, Bel. Bom dia a todos aqueles que nos escutam nessa manhã na Rádio Metropolitana. Bem, doutor, pensando nessa questão da pensão por morte, o que é e quem que tem direito a essa pensão de fato? Wesley, como você bem falou na introdução aí, a pensão por morte é um dos benefícios mais importantes que nós temos no regime da Previdência Social. Por quê? O evento morte é uma coisa certa, né? Todo mundo vai morrer, mas ninguém tem a previsibilidade de quando isso vai acontecer. E o evento morte do segurado, e quem é o segurado? Aquele que é um trabalhador que, como as pessoas costumam chamar na região, de carteira assinada, o fichado. Certo. Aquele trabalhador que é fichado, aquele contribuinte individual, que é o profissional autônomo, liberal, aquele que também nós temos muito na região, funcionários que não são efetivos, concursados das prefeituras, dos órgãos públicos, mas são contratados, eles também são segurados. E outro grande exemplo que nós temos aqui, muito usual, aparecer em processos desses na Justiça Federal, é o trabalhador rural, o segurado especial, o trabalhador rural. Então, são só alguns exemplos, né? São muitas as hipóteses de segurados, mas, grosso modo, segurados são essas pessoas. E quando gera o direito da pensão por morte? Quando algum desses segurados, ele falece, ele morre. Então, os seus dependentes passam a ter direito à pensão por morte. Só que, muitas vezes, as pessoas confundem, né? Então, quem vai deixar o direito à pensão por morte é o falecido, né? É a pessoa que faleceu. Muitas vezes as pessoas confundem quem vai ter direito à pensão por morte, porque acha que são aquelas pessoas que herdam os bens, né? Mas assim, a sucessão, essa questão de herdeiro, isso é outra coisa. Isso tem a ver com os bens que a pessoa não tem a ver. Isso não tem absolutamente nada a ver com pensão por morte. Certo. A lei da pensão por morte é a lei específica, é uma lei que trata de todos os benefícios previdenciários, aposentadorias, auxílios, pensões. É uma lei específica, que é a Lei 8213, e ela, repito, ela não tem nada a ver com espólio, com inventário, com herdeiro. São pessoas específicas que têm direito à pensão por morte. E essas pessoas, como está previsto lá, tem pessoas que automaticamente já possuem o direito. Tem pessoas que só vão ter direito se essas que receberiam automaticamente não existirem e desde que provados alguns requisitos. Que aí nós poderemos avançar um pouco mais aqui e, como estamos na Justiça Federal, né, são centenas de processos todos os anos, para não dizer milhares, discutindo a pensão por morte, quem tem direito, se o falecido deixou o direito ou não, enfim, tem uma série de coisas que na Justiça Federal nós vemos em relação à pensão por morte. Bem, a pensão por morte ela poderá ser concedida provisoriamente em caso de morte presumida do segurado. Isso aí acontece, que nem o senhor falou agora, se o segurado autorizar ou não essa pensão, como é que funciona? Não há uma autorização, né, de pensão. É tudo regido pela lei, é tudo automático. Sei. Morreu uma pessoa que era uma segurada da Previdência Social, ou seja, um trabalhador fichado, aqueles exemplos que eu dei, um autônomo, um segurado especial, que é o trabalhador rural, morreu automaticamente. Se tem pessoas que se enquadram na lei como
habilitadas à pensão por morte, automaticamente elas passam a receber, independe de autorização de ninguém. Doutor, tanto o esposo quanto a esposa pode receber. Pronto, isso. Então vamos falar dos dependentes, que é uma das coisas que mais geram problemas nos Esse é o processos. ponto que o pessoal gosta de saber. Os problemas, né? Esse é o ponto que o pessoal gosta de saber. Então, os dependentes. Quem são aquelas pessoas, como eu disse, que automaticamente elas já passam a receber pensão por morte? Filhos menores de 21 anos. Então, se a pessoa aí vamos mais uma vez não confundir as regras, porque a maioridade nós sabemos que é aos 18. Sim. Mas para fins de receber pensão por morte é até os 21. Então, qualquer filho menor de 21 anos, ele tem direito a receber a pensão por morte do segurado, seja seu pai, seja sua mãe, ele tem direito a receber essa pensão por morte. Menos de 21. Maiores de 21, só se eles forem considerados pessoas inválidas para os atos da vida civil. Então, por exemplo, alguma doença mental que torna aquela pessoa com deficiência inválida para os atos da vida civil, então ela também tem direito, aí independente da idade, né? Se a pessoa não tiver problemas de capacidade civil até os 21. Se não, filhos maiores, inválidos, pessoas com deficiência também terão direito, mas veja, desde que ela não é qualquer tipo de deficiência, é alguma deficiência que tire dela a capacidade civil, algum problema mental, alguma coisa assim. Outra coisa que também é automático, o marido e a mulher, né? O marido e a mulher, morrendo um, o outro tem direito a ficar com a pensão por morte, e se tiver filhos menores de 21, dividindo entre os filhos, todo mundo com a mesma, metade, um terço, a depender de quantas pessoas forem em si. Só que aí um dos maiores problemas, um dos grandiosos problemas que nós temos na Justiça Federal é quando as pessoas não são casadas. Casado que a gente fala, como se costuma dizer aqui na região, casado no papel. Quando as pessoas elas não são casadas no papel, no cartório. Quando elas não são casadas no papel, que elas têm que provar que são companheiro, companheira, na famosa união estável. É outro processo. Aí é um pouco mais complicado. Porque nós vivemos numa região muito informal, a verdade seja dita, né? A nossa região, ela é informal. Então, as pessoas, elas não se documentam das coisas, né? Tem gente que deixa levar, não, pra quê? Vou só juntar aqui com fulano. Isso, não, e diz assim, não, mas se acontecer alguma coisa, peraí, todo mundo aqui na rua sabe que a gente é marido e mulher. Isso mesmo. Mas não é todo mundo da rua. Tá danado que vão me colocar pra fora, vamos deixar aqui desamparado. Mas imagine, morreu, vamos imaginar que seja Maria e José, para ficar mais fácil. Maria e José vivem em união estável, aqui na Zé Rodrigues de Jesus, aqui na rua da rádio. E aí José morre. Aí o pessoal, passado aquele luto, né, passado tudo aquilo, diz, Maria, vai atrás da tua pensão que tu tem direito. Tu era casada com ele? Não, não era não, mas peraí, todo mundo aqui sabia que a gente era marido e mulher, tá danado que vão negar. Para chegar na Justiça Federal, antes a pessoa tem que pedir ao INSS, administrativamente. Então ela levou o pedido ao INSS, hoje em dia é tudo virtual, né? Ela levou o pedido ao INSS, chegou lá, juntou os documentos que ela tinha, e aí isso não vai ser julgado lá, não chegamos na justiça ainda, isso não vai ser julgado lá no INSS pelos vizinhos dela, que sabem que Maria e José viviam há 20 anos juntos. Vai ser julgado por um servidor, muitas vezes nem daqui é o servidor, porque como é tudo informatizado, pode ser um servidor de qualquer lugar do INSS, online, que vai pegar isso e vai fazer a análise das provas e deferir ou indeferir o benefício dela. E geralmente... Não diria geralmente, mas no caso de união estável, né, há um grande número de indeferimentos. Um grande número de indeferimentos. E aí qualquer benefício previdenciário, via de regra, que foi indeferido, onde isso vai ser discutido? Na Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal. Aí Dona Maria vai ter que provar diante da Justiça que morou e estava todos esses anos... Exatamente, com seu José. E aí uma das coisas que eu posso dizer às pessoas é que documentem a sua vida. Eu sei que é difícil no dia a dia, né? Muitas vezes, por exemplo... E vai ajudar no processo. Claro, né? Vai ajudar até o próprio Mas cadê INSS? a foto do aniversário? Cadê, né? Excelente exemplo, porque isso é uma das provas que mais eles juntam. Fotos de quando estavam juntas, né? E aí nós temos outro problema atualmente. Há uns bons anos para cá, ninguém revela foto. Ninguém tem foto. Só digital. Só digital. E muitas vezes eles trazem um processo
Não, olha aqui, eu consigo provar, olha as fotos impressas aqui. Só que são fotos antigas, porque só se revelava fotos antigas. E assim como no casamento de papel passado, em tese, o INSS olha a certidão de casamento. Não, estão casados, eu vou conceder o benefício, mas se tiver uma separação de fato, também não tem direito. Se tiver divorciado, também não tem direito. Só que, no caso da união estável, a pessoa levando provas que não são, assim, um papel oficial como é a certidão de casamento, eles vão exigir muito mais provas. Muito mais provas. Então, o que geralmente se aceita? Endereços em comum, contas de cartão de crédito em comum, conta conjunta em comum em banco, as fotos, né? As fotos, como né? você falou. E assim, quanto mais fotos você tiver em momentos diferentes na vida, você prova que você está alegando que faz 20 anos. Então, traga alguma prova que há 20 anos vocês estavam juntos. Mas se você está alegando que quando a pessoa morreu, vocês ainda estavam juntos, então traga provas próximo ao momento do óbito. E uma das coisas que o INSS mais bate eles não moravam juntos. Eles não estavam. Pode ser até que em algum momento, porque filhos é outra prova fantástica, né? Você mostrar que não, olha aqui, nós temos filhos em comum. Só que nós temos muitas vezes pessoas que viveram isso, não é raro, isso acontece muito, que viveram 30, 40, 50 anos juntos como companheiro e companheira, ou em união estável, sem casamento. Então os filhos já estão mais velhos também. Então não vai ter filho novo próximo ao momento do óbito. A tendência é o INSS negar. Casamento no religioso. Muitas pessoas casam no religioso, mas não levam a papelada para o cartório, para fazer o casamento civil. Sim. Casamento no religioso é uma excelente prova também, né? Que o INSS não é um casamento para as leis brasileiras, né? Não é um casamento oficial, porque o oficial só é o feito no cartório, mas é uma excelente prova que eles viviam em união estável. Sabe uma coisa que é bem típico aqui da região, bem típico do interior, na verdade, principalmente do Nordeste, que é a nossa realidade, e que é uma excelente prova, esses planos de assistência funerária. Porque a pessoa faz o plano de assistência funerária, Maria e José. Seu José fez o plano de assistência funerária, aí botou ela como esposa, aí botou filho, sogra, você pode botar até cachorro e papagaio, né? Nessas dependentes por aí. Você pode botar tudo desses planos. Mas mostra uma preocupação de que ele, na hora de pensar no evento morte, colocou ela como alguém que depende dele naquela relação. Colocou a Dona Maria, né, no nosso exemplo, como a esposa dele. Então, isso também é uma excelente prova também, eu diria. Muitas vezes o INSS, quando chega no processo judicial, como é um procurador que atua, o procurador ele tem mais liberdade do que a pessoa da agência, ele se convence dessas provas e faz acordo. Outras não, aí vai ter uma audiência, aí Dona Maria vai ter que levar as suas testemunhas para... Ela não vai levar todo mundo da rua, mas ela tem que levar as testemunhas, né? Para poder fazer essa investigação no processo para provar essa união estável. A testemunha, aquela que a gente estava comentando aqui, que, mas tá danado que ninguém viu aqui que eu tinha um relacionamento com o seu Zé? Exatamente, mas só a testemunha lá administrativa no INSS não vai adiantar. Vamos agora mais a fundo, né? Vamos mexer agora, fazer um rebuliço aí pro pessoal de casa entender. E tem muita gente que deve também passar por essa situação que eu vou dizer aqui agora. Pensão por morte, marido, mulher. Mas quando o marido tem outra mulher na relação, como é que funciona, doutor? Wesley, aí você mexeu no vespeiro, rapaz. Né? Aí a gente começa aqui quase um caso de família, né? Quase. Como que funciona? Porque aí a mulher, a primeira mulher, ela tem a prova de que é casada, que tá ali, tá assado. Sim. Mas se esse homem vive com outra mulher há muitos anos, e essa mulher também tem como provar que estava há muitos anos com ele, como que funciona isso aí, doutor? Então, Wesley, antes de mais nada, eu fazer um parênteses aqui, de que esse tipo de questão que você está trazendo é muito mais comum do que a gente imagina. É muito comum mesmo. Por isso que eu estou falando. O pessoal deve estar em casa se perguntando, eu quero saber. É muito comum acontecer isso. Então, assim, nós vamos trazer alguns exemplos, alguns casos aqui, mas sem nenhum juízo de valor, afinal de contas, a gente não está aqui, a gente julga processo e não pessoa, né? Então, assim, não, sem nenhum juízo de valor em quem se identificar nessas hipóteses. Mas veja só, nós temos dois casos para a gente separar aqui. Um é que, há alguns anos, os tribunais superiores lá em Brasília, o STF, o STJ, eles tomaram uma linha de decisão no seguinte sentido. Se a pessoa ela é casada no papel com a pessoa, vamos voltar ao exemplo lá, José Maria
E agora vamos botar Josefa. José Maria e Josefa. José é casado no papel com Maria. José é casado e eles vivem juntos até hoje. Eles vivem juntos Certo. até hoje. Só que José, há 15 anos, tem uma família paralela com Josefa. Então ele é casado no papel com uma, mas vive com outra pessoa também. Ele vive com as duas simultaneamente. E assim, as duas sabem disso, enfim, aceitam isso e ele tem as duas famílias. José morreu. Então, José era segurado, morreu, os seus dependentes vão receber a pensão por morte. Quem vai receber a pensão por morte? Filhos menores de 21. Teve uma, teve da outra, não importa. Filho é filho. Filho menor de 21, não Certo. interessa de qual da relação é, vai ter direito. Se for de José, Se for de José, pode ser até que nem tinha tido relação. pode ser até que apareça outro. Apareça, foi registrado por ele, é filho Pronto. dele, vai receber. Agora, e entre elas, né? E entre Maria e Aí é que Josefa? o bicho pega. Então, essa linha de entendimento firmada lá pelos tribunais superiores em Brasília diz que somente a esposa tem direito. Então, Josefa não vai ter direito a essa pensão por morte. Qual é o raciocínio que eles usaram? Para você ter uma união estável, para você morar com alguém em união estável, essa união estável ela pode ser transformada num casamento. Sim. Só que você não pode casar duas vezes. Como você não pode casar duas vezes? E Teoricamente, você já é casado casado. com Maria, Sim. não pode chamar aquela sua relação, você pode chamar do que quiser, Menos de legalmente, um casamento. sequer de união estável. Mesmo ele morando com ela, mesmo a outra Dona Maria sabendo, não pode ser chamado de união estável, porque aquilo nunca pode virar um casamento, porque ele já é casado. Então, adotando essa linha de entendimento, os tribunais superiores disseram, Josefa não tem direito à pensão. Até antes disso, a gente dividia a pensão. A maioria esmagadora do judiciário dividia a pensão entre as duas. Eu mesmo várias vezes dei decisões, né, há muito tempo. Devido a esse Porque entendimento. eu entendia que, não, eram duas famílias, as duas teriam direito. Mas Brasília, que é quem, no final, é quem vai decidir por último, os tribunais superiores disseram, Sim. não pode. Qual é a outra situação? Aí essa acontece pouco hoje em dia, porque assim, está tão consolidado que até os próprios advogados sabem que isso não é possível, então eles nem entram mais com esse tipo de pensão. O que é uma coisa que acontece muito, mas assim, é muito mesmo. Volto a falar a questão que nós somos muito informais em nossas relações. Somos muito informais. Só para você ter ideia de como nós somos informais, o exemplo não é exatamente em pensão por morte, mas só para você ter ideia de como nós somos informais, numa execução fiscal aqui uma vez em Caruaru contra determinada pessoa, tinha um terreno no cartório que foi identificado e pediu a penhora desse terreno. Chegou lá, era um prédio de 15 andares. Não estava na matrícula do imóvel. Então, é só um exemplo de como nós somos informais aqui na Sim. região. Então, José separou de Maria. José separou, faz 20 anos que ele separou de Maria, deixou o menino pequeno, foi-se embora e arrumou Josefa. Mas ele nunca se divorciou de Maria. Eita. Ela tem um papel. Ela tem um papel dizendo que são casados. Só que aí ele pegou, saiu de casa, não vivem mais juntos, nem se dão mais bem e arrumou Josefa. E mora só com Josefa hoje até a hora que ele morreu. Isso acontece muito, mas é muito. A mesma situação, morreu José, quem vai ter direito à pensão? Veja que a situação do fato é diferente agora. Ele não tem as duas famílias. Ele largou uma família que era casado, mas foi morar com outra família. E não se divorciou no Mas papel. não se divorciou no papel. O que é que acontece? Em regra, quem vai ter direito? É a Josefa. É a que está com ele em união estável, porque ele não era mais casado com a primeira pessoa que ele se relacionou. Mesmo ela estando com o papel. Mesmo ela estando com papel. Só que o que é que chega pra gente? É o caso de família. O que é que chega pra gente? Maria vai pedir a pensão. Eita, Maria não vai desistir nunca. Maria vai dizer, eu sou aqui, Eu eu tenho um sou papel, casada eu sou com casa- ele. Justamente. Eu sou casada com ele. O que é que o INSS... Aí as duas pedem o INSS. O que é que o INSS geralmente faz? Uma tem papel, a outra não tem. Oxe, eu vou dar para... Que tem papel? Dá para Maria, não dá para Josefa. Sobra para quem? Para o juiz Pro juiz. decidir. Aí lá vai o juiz olhar o caso. o que é que entender. Josefa vai fazer? Josefa vai botar na justiça o INSS, porque negou a dela, e Maria, dizendo que, olha, Maria não tem direito a isso não. Eles eram separados, há muito tempo. E aí, quando isso chega na justiça, a gente vai fazer uma audiência, escuta um lado, escuta o outro, junta os documentos que todo mundo traz,
que é para ver se ele morava ou não morava ainda com aqui tem um papel, que é Maria, e se ele realmente só tinha como família, na hora que morreu, Josefa. Se for provado o que Josefa está dizendo, a gente tem que cancelar o benefício de Maria e jogar o benefício para Josefa. Maria sofre alguma punição devido a isso, doutor? Ela tem que, em tese, devolver. Imagina Em Maria, tese, ela tem Maria que devolver. recebendo essa pensão durante 10 anos. Pois é, aí a gente entra em alguns outros detalhes, que aí, se for comprovada que foi má fé, aí isso só o caso concreto, a má fé, ela vai ter Maria que devolver. estava ali, com o papelzinho dela, dizendo que estava casada. dizendo que tava casada. Era o respaldo que ela tinha. Mas Era. Josefa tinha também as provas, né? Sim, Foto sim. e coisas Olhando, atuais. e eu digo mais, velho, a gente olhando de fora as duas situações, você vai dizer, não, claro que a Josefa que tem direito. Maria Sim, não podia sim. ter feito isso. Maria Mas tem às mais nada, vezes, né? mas às vezes eu me coloco na posição que as pessoas, geralmente nessa situação que eu descrevi aqui agora, são pessoas assim, casadas há 30, 40, 50 anos de casamento. São pessoas mais idosas, que são pessoas que realmente se apegam mais assim, não, ele é meu marido porque a gente nunca se separou. Então, assim, Sim. a gente tenta entender o que passa também na casa. Eu não posso julgar nesse tipo de. Não julgar o processo, vai ser o que o juiz tem que olhar e decidir. Eu não estou falando isso, estou falando assim. Olhar essa situação de fora e tentar fazer um julgamento moral. Ah, ela está errada. Ah, foi muito errado isso que ela fez. A gente tem que, às vezes, tentar entrar também um pouco na cabeça das pessoas, sabe? Uma pessoa de 70 anos de idade que viveu 40 anos com uma pessoa, mas ele deixou e foi morar com outra pessoa, mas nunca se divorciou, na cabeça dela, ela vai dizer, não, eu sou casada, olha aqui. Eu tenho um papel dizendo que eu sou casada. Então, essa questão de devolver ou não, em tese, tem que devolver, mas é muito específico do caso concreto, sabe? E isso deve acontecer muito, né, doutor? Que nem o senhor falou. Sim, muito. Olha, 7 horas e 25 minutos, 26 agora para você que sintonizou na 94.1 Metropolitana FM Caruaru. Doutor, para a gente finalizar a nossa entrevista, fala aí agora um resumo de prazo para solicitação, quem pode, quem não pode, de fato, um pequeno resumo também e uma dica para o pessoal que não está na formalidade nessa questão, né? O que deve ser feito para poder ter direito à pensão por morte. Certo. Quando ocorre o falecimento, né, você tem um prazo para receber desde a data do falecimento. Então, vamos imaginar, vamos botar uma data mais fácil para a gente fazer as contas. Se uma pessoa, um segurado morre dia 1º de janeiro, se for pedido o benefício em até 90 dias, o benefício vai ser pago desde 1º de janeiro. Se o benefício ele for pedido além dos 90 dias da data do óbito, vai ser da data que foi pedido o benefício. Então, assim, o prazo é só esse, é só para determinar desde quando eu vou receber, e não se eu tenho direito a receber ou não, tá? Então, o prazo é só isso. Pediu dentro de 90 dias, recebe do óbito. Pediu além de 90 dias, vai receber a partir da data que você pediu. Não, você não perde o direito por não ter pedido. Vai depender só a partir de quando você vai receber a pensão. Ficar atento, o companheiro, a companheira, o esposo, a esposa, os filhos, ficarem atentos se a pessoa está pagando o INSS direitinho, porque muitas vezes as pessoas acham que, não, eu pago 2 meses, não, eu paguei 2 meses, estou garantido. Não, tem prazos na lei, né? Então, às vezes é sacrificante porque a gente sabe que a população, principalmente de mais baixa renda, que é o liberal, é o autônomo, é o pipoqueiro, é o encanador, é o eletricista, não paga. E assim, é importante a gente pagar por vários, né, não é uma defesa ao INSS, não, é pensando nas pessoas realmente, por vários motivos. Porque, mas eu estou muito novo, depois eu penso na aposentadoria. Um acidente pode acontecer, uma aposentadoria por incapacidade permanente pode acontecer com pessoa em qualquer idade, e se você não estiver pagando, você não vai ter direito. E aí? O evento morte pode acontecer a qualquer momento, e se você não estiver pagando? E os seus dependentes, a sua esposa, os seus filhos, a sua companheira? Então, assim, o primeiro passo para sair dessa informalidade é pague o INSS, recolha o INSS. Se você é fichado, beleza, porque é a empresa que está pagando. E uma das coisas que mais acontecem também de chegar na justiça, você é fichado e a empresa não recolhe. Mas isso é pacífico. A responsabilidade é da empresa. A pessoa vai ter direito ao benefício, os dependentes vão ter direito, e o INSS que vai cobrar da empresa. A culpa não é do empregado, mas isso chega também para a gente. Então, ficar atento a isso.
Uma coisa que pode parecer, né, esse mundo mais moderno de hoje em dia, né, de tudo tá no meu celular, não custa as pessoas terem uma pastinha em casa, sabe? Eu sou do tempo da pastinha de elástico ainda. Tenha numa pastinha, mas tudo é virtual. Print, imprima, bote na pastinha. E que todo mundo em casa saiba onde está essa pastinha e o que tem na pastinha. Os seus boletos do INSS pago, os seus documentos pessoais, as provas dessa união estável, certidão de nascimento dos filhos. Guarde tudo numa pastinha. Para qualquer pessoa da casa sabe que aconteceu alguma coisa nessa pastinha. Ali. Os documentos que vão resolver, se não resolver, mas nos ajudar a resolver muita coisa, estão na pastinha. E por fim, já que a gente falou tanto dessa questão de união estável, eu poderia dizer que um dos grandes passos que podem ser dados pelas pessoas é fazer num cartório um registro de união estável. Porque também tem aquelas pessoas, não quero casar, não vou casar, sei lá por quê, tem na cabeça que não quer casar. Então faça pelo menos um registro de união estável em cartório, que é uma excelente prova. E simples, né? Simples. Vai lá, faz. E mais, nesse registro você diz desde quando você está em união estável, se teve filhos, endereço, ou seja, você coloca num registro oficial, que é um cartório, né? Sim. Você coloca numa certidão lá todo o seu histórico de vida, mostrando que vocês estavam em união estável. E não deixe para fazer isso já no leito de morte. Porque muitas vezes as pessoas procuram fazer isso, tá doente, não, vou morrer, vamos correr no cartório. Vamos casar porque logo. Todo mundo já olha isso com maus olhos. E então é porque não era não, tá querendo deixar a pensão para alguém. Né? Então o que custa a gente se preocupar com o futuro hoje, né? Perfeito. Doutor, o nosso querido juiz federal José Moreira, muito obrigado pela entrevista, né? Eu acho que o pessoal deve ter ficado com muita dúvida. É assunto para a gente passar a manhã toda aqui conversando, e assunto interessante que é de interesse do povo, da população, mas a gente agradece, nosso tempo é curto, a gente agradece de coração as explicações, e seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Metropolitana. Muito obrigado, fica à disposição, precisando, estaremos por aqui. Conversamos nesta manhã com o juiz federal José Moreira. Jornal da Metropolitana. A informação com credibilidade. Atacadão. Deixe